No vídeo de hoje, vou começar a contar como o Islã passou de um pequeno culto para uma religião que conquistou bilhões de corações. Como tudo começou e com quais dificuldades seu fundador teve que lidar. E como as ideias do profeta Maomé começaram a formar as bases de uma grande civilização. Então, meu nome é Semion e bem-vindo ao canal Amazing History, onde contamos para você os momentos mais interessantes da história do mundo antigo e da Idade Média. Inscreva-se, comente e deixe seu like. E vamos ao tema do episódio. Muhammad nasceu por volta do ano 570 em Meca e era da tribo dos Coraíxitas. Sua família participava ativamente da vida social e política da região e trabalhava com comércio. Meca era um importante centro religioso, com muitos templos onde várias tribos nômades adoravam seus deuses. Alá era considerado o maior desses deuses, mas muitas tribos, na verdade, eram politeístas. Muhammad perdeu o pai antes mesmo de nascer, e sua mãe faleceu quando ele tinha cerca de 6 anos. Então o menino foi acolhido por seu avô Abd al-Muttalib. Ele era o líder do clã Hashemita. Infelizmente, alguns anos depois, ele também faleceu, e Muhammad ficou sob os cuidados de seu tio paterno Abu Talib, que era um simples comerciante. Na adolescência, Muhammad começou a trabalhar como pastor e acompanhava as caravanas de seu tio para vários lugares, incluindo o norte da Síria. Graças à sua honestidade e confiabilidade, ele recebeu o apelido de Al-Amin, que em árabe significa honesto ou confiável. Muhammad tinha cerca de 40 anos quando começou a ter sonhos e visões estranhas que lhe fizeram acreditar que ele era o profeta de Alá. Atormentado por essas visões, ele deixava a família por longos períodos e vagava sozinho pelas montanhas próximas. Na tradição islâmica, conta-se que no ano de 610, durante uma meditação em uma caverna no monte Jabal an-Nur, Muhammad recebeu a visita do arcanjo Jibril. Ele recebeu as primeiras revelações de Alá, que mais tarde se tornaram a base do Alcorão, o texto sagrado do Islã. Após a primeira revelação, Muhammad entendeu que precisava transmitir essas mensagens aos outros. No início, ele compartilhava suas experiências e mensagens com parentes próximos, começando por sua esposa Khadija, que o apoiava. Depois, ele procurou seu amigo próximo Abu Bakr, que também aceitou o Islã. Logo, Muhammad começou a levar sua mensagem a um número cada vez maior de pessoas, e ele ganhou um pequeno grupo de seguidores. A fé nos ensinamentos de Muhammad era muito simples e compreensível para qualquer beduíno. Muhammad considerava a si mesmo apenas um profeta, através de quem Deus revelou a verdade às pessoas. Ele nunca reivindicou nada além disso. Ele, por exemplo, nunca atribuiu a si mesmo uma dignidade sobre-humana e apenas orientou as pessoas para a verdade das revelações que recebia do alto. No entanto, pelo fato de sua mensagem ser monoteísta e condenar a adoração de outros deuses, isso causou descontentamento entre a maioria das tribos de Meca que ainda eram politeístas. As razões do descontentamento deles não estavam apenas nas crenças religiosas, mas também em questões econômicas. Muhammad se opunha à adoração de ídolos, o que afetava negativamente os comerciantes de Meca, que atendiam milhares de peregrinos que vinham todos os anos a Meca para visitar seus santuários. Alguns desses comerciantes eram até do mesmo clã que o próprio Muhammad e tentaram convencê-lo a desistir de suas pregações. Mas nada podia deter Muhammad. Por cerca de 3 anos, ele e seus seguidores viveram em Meca como excluídos. Os demais habitantes de Meca concordaram em não se casar com eles, não vender nada para eles e não comprar nada deles. Mas o boicote não atingiu seu objetivo. Em 619, Abu Talib e Khadija morreram um após o outro. O novo chefe do clã Hashemita tornou-se Abu Lahab, antigo inimigo de Muhammad. Depois disso, sua vida em Meca se tornou ainda mais insuportável. Mas Muhammad continuou sua missão. Ele começou a pregar entre os peregrinos que chegavam à cidade em grande número. Suas palavras logo impressionaram um grupo de árabes de Yasrib e eles se apressaram em levar a notícia.
para sua cidade natal sobre o novo ensinamento surgido em Meca. Logo, 12 cidadãos ilustres dessa cidade vieram a Meca, aceitaram o Islã e pediram a Muhammad um instrutor. Ele enviou com eles Musab I, e 2 anos depois, quando todos os árabes de Yasrib se tornaram muçulmanos, Muhammad foi convidado para ser seu líder religioso e chefe. Muhammad viveu em Meca por mais 3 meses depois disso, transferindo gradualmente seus seguidores para Yasrib. Abu Lahab e os Quraishitas logo perceberam o desaparecimento dos seguidores de Muhammad e ficaram preocupados. Eles não gostavam do crescimento da autoridade dos muçulmanos. Muhammad passou a ser vigiado e permanecer em Meca tornou-se perigoso. Para disfarçar a fuga, o profeta foi até Abu Bakr, que já havia preparado camelos há muito tempo em um pasto distante. Durante a noite, eles saíram da cidade em segredo e, após alguns dias, chegaram a Yasrib. Esse evento marcante foi chamado de Hégira, a migração. O ano da Hégira tornou-se o primeiro ano do calendário lunar islâmico. A Hégira não foi apenas um ato de mudança física, mas também simbolizou um novo começo para a comunidade muçulmana e para a propagação do Islã. As primeiras ações de Muhammad como líder de Yatrib foram mais de caráter político do que religioso. Ele conseguiu reconciliar todas as tribos do oásis e pôr fim à sua rivalidade sangrenta. Casamentos foram realizados entre os muhadjires, muçulmanos imigrantes de Meca, e os ansares, muçulmanos de Yatrib, o que ajudou a fortalecer os laços sociais entre esses grupos. Também foi firmado um acordo de defesa mútua com as 3 tribos judaicas Banu Nadir, Banu Kainuka e Banu Quraiza, que viviam na cidade. Desde então, todos em Yatrib deveriam agir unidos contra ameaças externas. Também foi construída na cidade a Mesquita do Profeta, que servia como pátio, quartel-general e, claro, centro espiritual. Quando a posição do profeta em Yatrib se fortaleceu, ele começou a enfrentar Meca. No início de 624, um grupo de muçulmanos conseguiu capturar uma caravana de Meca. Em seguida, em março do mesmo ano, Muhammad reuniu um grande exército para atacar outra caravana, que contava com mais de 1000 camelos. Vale ressaltar que os muçulmanos atacavam apenas as caravanas dos Quraishitas. Isso também pode ter sido causado pelo fato de que, após a fuga, os muçulmanos deixaram muitos bens em Meca, que os empreendedores mequenses vendiam indiscriminadamente. Isso era uma espécie de compensação pelos prejuízos. Quando os mequenses souberam dos preparativos de Muhammad, reuniram imediatamente um exército e correram para ajudar seus companheiros de tribo. Aconteceu que a própria causa da discórdia, a caravana rica, conseguiu escapar de Muhammad. Mas ambos os exércitos inimigos se encontraram na aldeia de Badra. Com Muhammad estavam cerca de 300 pessoas, enquanto os mequenses tinham cerca de 1000. Embora de ambos os lados não participassem da batalha mais de 1500 pessoas, pelos padrões da época, foi um grande acontecimento. No início, seguindo a tradição militar árabe, 3 pessoas de cada lado foram escolhidas para um duelo introdutório. Um desses valentes era o jovem Ali ibn Abu Talib, que mais tarde se tornou o 4º califa bem guiado. O duelo introdutório terminou com a vitória dos muçulmanos. Em seguida, depois disso, ambos os exércitos avançaram um contra o outro. Existe até uma tradição que diz que durante essa batalha, Muhammad pegou um punhado de poeira do chão e jogou nos adversários, enchendo-lhes os olhos e narizes, o que deu vantagem ao seu povo. O grito de guerra dos muçulmanos era Allahu Akbar. A vitória em Badr causou grande impressão nos contemporâneos. A autoridade de Muhammad cresceu enormemente. Até mesmo o lugar onde ele vivia passou a ser considerado sagrado. E a tribo de uma aldeia comum tornou-se para os muçulmanos a cidade do profeta. Al-Madina an-Nabawiya, popularmente conhecida como Medina. A tribo judaica Banu Kainuka foi expulsa de Medina. Devido à violação do tratado por parte deles, suas terras e propriedades foram divididas entre os companheiros de Muhammad. Enquanto isso, os habitantes de Meca planejavam vingança. Eles nomearam Abu Sufyan Sahra como seu comandante militar, e ele conseguiu reunir um exército que chegou a 3.000 homens,
Esse exército, em março de 625, marchou em direção a Medina. Muhammad só soube da chegada do inimigo quando eles já estavam a poucas horas de distância do oásis. Por isso, o exército dos muçulmanos mal chegava a 1000 homens. A segunda batalha, a guerra no Monte Uhud. Apesar da superioridade numérica do inimigo, os muçulmanos imediatamente tomaram a iniciativa e começaram a pressionar os habitantes de Meca. Por causa disso, o acampamento do inimigo ficou sem proteção. No entanto, quando os muçulmanos deixaram suas fortificações para atacar o acampamento dos habitantes de Meca, um ataque surpresa da cavalaria inimiga causou confusão em suas fileiras. Habitantes de Meca mataram vários guerreiros muçulmanos e feriram gravemente Muhammad. Os muçulmanos foram forçados a recuar para a montanha e os habitantes de Meca interpretaram isso como um sinal de sua vitória final. Eles se consideraram triunfantes e partiram, deixando Muhammad e suas tropas para juntar os pedaços dessa terrível e inesperada derrota. Ao retornarem da expedição, os muçulmanos expulsaram de Medina a segunda tribo judaica, Banu Nadir, suspeitando que eles estavam planejando um atentado contra o profeta. No entanto, Banu Nadir não aceitaram a derrota e se juntaram à coalizão dos inimigos de Muhammad, formada pelos habitantes de Meca. Outras tribos árabes nômades também se juntaram a essa aliança, de modo que o exército total chegou a 10.000 homens. A reunião de um número tão grande de guerreiros não poderia passar despercebida. Muhammad soube de tudo com antecedência e conseguiu reunir cerca de 3.000 de seus seguidores. Do lado mais acessível ao norte de Medina, os muçulmanos cavaram uma vala de cerca de 6 metros de comprimento, e o profeta cavava junto com todos. Em 31 de março de 627, os habitantes de Meca chegaram a Medina e começaram o cerco. 10 dias se passaram em pequenos confrontos. O inimigo procurava pontos fracos na defesa dos habitantes de Medina, mas eles estavam atentos e a coalizão dos sitiantes começou a se desfazer. No final, restaram apenas os próprios habitantes de Meca, que insistiam em continuar o cerco. Muhammad e suas tropas usaram estratégias de surpresa, conseguiram vencer e os habitantes de Meca recuaram. Logo após a retirada deles, Muhammad cercou a aldeia da terceira tribo judaica em Medina, Banu Quraiza, que mantinha negociações separadas com os inimigos e quase se juntou a eles. Desta vez, aqueles envolvidos na traição foram tratados com muito mais rigor. Muitos homens foram executados. Em março de 628, Muhammad anunciou sua intenção de realizar o Hajj em Meca. Mais de 1000 pessoas partiram com ele em peregrinação. Para negociar com os habitantes de Meca, Muhammad enviou Usman. Não se sabe o que mais influenciou aquelas pessoas. Se foram as palavras persuasivas de Usman, respeitado por todos, ou o medo de um novo confronto. Mas os habitantes de Meca concordaram em fazer a paz com Muhammad por 10 anos, embora não tenham permitido que ele entrasse na cidade desta vez. Aliados dos habitantes de Meca puderam firmar tratados de aliança com Muhammad. Muitos dos seus companheiros mais próximos ficaram sem entender o que os muçulmanos ganharam com essa paz. Mas Muhammad via além deles e demonstrava satisfação em sua expressão. Sem se aproximar da Caaba, ele realizou todos os rituais obrigatórios e retornou a Medina. Para ele, uma grande vitória já era o fato de terem reconhecido sua comunidade como uma parte igual, e a permissão para que os aliados dos habitantes de Meca pudessem se juntar a qualquer um dos lados foi, na prática, concedida. Isso significava a ruptura do sistema de acordos sobre o qual se sustentava o poder de Meca. No início do ano 630, os aliados dos habitantes de Meca já haviam violado os novos acordos, e Muhammad começou a preparar mais uma grande expedição contra Meca. Em janeiro do mesmo ano, um exército muçulmano de 10.000 homens partiu, conquistando pelo caminho o apoio de mais e mais tribos. Quando chegaram à cidade, os habitantes de Meca já tinham plena consciência de que não tinham mais vantagem em força e permitiram que Muhammad entrasse na cidade praticamente sem resistência. Muitos habitantes de Meca até começaram a se converter ao Islã, pois em pouco tempo os muçulmanos se tornaram a comunidade dominante na Arábia. Nos 2 anos seguintes, Muhammad voltou para Medina, onde permaneceu morando, mas continuou trabalhando para unir toda a Península Arábica sob o domínio do Islã.
Na primavera de 1632, Muhammad partiu de Medina, liderando 14 mil muçulmanos para o Hajj, em Meca. No 9º dia do mês de Dhu al-Hijjah, Muhammad convidou todos os muçulmanos que chegaram a Meca para o Hajj ao monte Jabal al-Rahman, em Arafat, onde fez seu famoso último sermão. Dezenas de milhares de seguidores se juntaram a ele em sua última peregrinação, antes que ele retornasse para casa. Muhammad adoeceu logo após chegar a Medina e faleceu da doença em 8 de junho de 1632. Quando Muhammad morreu, Abu Bakr tornou-se seu sucessor, embora não como profeta. Acredita-se que a profecia terminou com Muhammad, mas Abu Bakr, com o consentimento da comunidade muçulmana de Medina, assumiu o título de califa em seu lugar. Assim, Abu Bakr torna-se o primeiro califa bem guiado. Isso foi um passo importante na formação do Estado Islâmico. Abu Bakr liderava as comunidades muçulmanas, resolvia questões de doutrina religiosa e também cuidava da organização dos assuntos internos e externos do Estado Islâmico. Mas nem tudo foi tão tranquilo. Alguns líderes das tribos árabes acharam que agora, após a morte de Muhammad, não era mais obrigatório obedecer ao califa Abu Bakr. Eles romperam os laços com o califado, declarando que sua lealdade a Muhammad era exclusivamente uma devoção pessoal, e alguns líderes chegaram ao ponto de se proclamarem profetas, sucessores de Muhammad, o que acabou sendo o motivo da ruptura. O novo califa precisava mostrar força. Começaram as guerras contra os apóstatas. Com a ajuda de ações militares e diplomacia, Abu Bakr e seus seguidores conseguiram rapidamente sufocar a rebelião e consolidar seu poder na Península Arábica. Depois disso, ele voltou sua atenção para a expansão e fortalecimento do Estado Islâmico em outras regiões. No final do governo de Abu Bakr, começou uma etapa importante na história das conquistas muçulmanas, abrangendo os territórios do Iraque e da Síria. Al-Mutana ibn Haritha, um líder tribal árabe local, compartilhou com Abu Bakr a perspectiva de conquistas bem-sucedidas no Iraque contra os sassânidas. E o califa, percebendo a importância desse momento, enviou seu experiente comandante Khalid ibn al-Walid para explorar as possibilidades. Paralelamente, em 633, Abu Bakr enviou outro destacamento para a Síria com um objetivo semelhante. Ambas as missões, iniciadas como simples incursões, logo viraram uma conquista em grande escala. Surgiu a necessidade de proteger os territórios muçulmanos contra uma possível influência do Império Bizantino. E Abu Bakr convocou Khalid a direcionar suas forças para a Síria. Apesar da superioridade numérica dos bizantinos, os muçulmanos liderados por Khalid demonstraram habilidade militar e derrotaram o inimigo na batalha de Ajnadain. Uma das principais razões pelas quais as tropas bizantinas foram surpreendentemente derrotadas com facilidade pode ser o fato de que elas esperavam enfrentar apenas um pequeno destacamento de árabes das tribos locais. Fontes bizantinas minimizam os resultados da batalha de Ajnadain, enquanto fontes muçulmanas lembram da vitória decisiva de forma um tanto exagerada, afirmando que o lado bizantino perdeu cerca de 50 mil homens até o final da batalha. De qualquer forma, apenas alguns meses após o conflito, Abu Bakr faleceu por causas naturais. Em seu lugar assumiu Umar, que continuou a política ativa de conquistas. Apesar da participação ativa de Khalid na luta vitoriosa contra os bizantinos, o novo califa decidiu substituí-lo por outro comandante, Abu Ubaida. Ubaida foi nomeado governador da Síria conquistada. No mesmo ano, os muçulmanos tomaram Damasco. No ano seguinte, eles derrotaram os bizantinos. Tomaram a guarnição na Palestina e em 636 conquistaram Emesa. Nesse momento, o imperador bizantino Heráclio estava furioso e pronto para pôr fim à expansão árabe. E mais uma vez, os bizantinos superavam em muito os exércitos muçulmanos em número, que estavam espalhados por toda a Síria. Pelos bizantinos lutavam forças unidas de gregos, armênios, georgianos, francos e gassânidas, comandadas pelo general Feodor, e também o comandante armênio Vagan. O número de bizantinos era de cerca de 40 mil homens, enquanto aos muçulmanos restavam entre 20 e 25 mil homens.
A situação se complicava pelo desejo dos bizantinos de coordenar o ataque com seus aliados do Império Sassânida. Enquanto isso, Ubaida, que não tinha experiência e confiança suficientes, devolveu o comando das tropas muçulmanas para Khalid, que já havia se mostrado claramente um comandante experiente e vitorioso. Khalid rapidamente retirou suas tropas para o planalto além do rio Yarmouk, que ele considerava a melhor posição para o exército do califado. Enquanto isso, os bizantinos começaram a demonstrar impaciência em relação aos sassânidas, que insistiam que ainda não estavam prontos para ajudar seus aliados. Por isso, os bizantinos decidiram avançar sozinhos. Na primavera de 636, eles avançaram para o sul e ocuparam Emesa e Damasco. Depois disso, não realizaram ações ofensivas por um longo tempo. No início, muçulmanos e bizantinos buscavam um acordo. As negociações duraram cerca de 3 meses. No final, esse atraso permitiu que os muçulmanos recebessem um grande apoio de Medina. E ambos os lados, no final das contas, se cansaram da espera e se prepararam para a Batalha Bossi. O exército bizantino se estendeu por uma frente de 13 quilômetros, aproximadamente a 1,5 km das posições árabes. No primeiro dia, após ataques de cavalaria de ambos os lados, o flanco esquerdo bizantino atacou o flanco direito do exército árabe. 2 ataques foram repelidos. Mas, após o terceiro ataque, os iemenitas correram em direção ao acampamento, e os bizantinos foram atrás deles. Quando os que recuavam chegaram ao seu acampamento, foram recebidos com xingamentos das mulheres árabes. Depois disso, recobraram o juízo e começaram a se defender. A cavalaria chegou em seguida e expulsou os bizantinos para a posição inicial. A tentativa dos bizantinos de romper o flanco esquerdo também fracassou. No dia seguinte, eles fizeram uma tentativa mal sucedida de atacar pelo centro. Apesar das grandes perdas, no terceiro dia de batalha, a cavalaria árabe conseguiu romper o flanco esquerdo dos bizantinos e atacar pela retaguarda. Isso causou pânico e uma retirada caótica. A má coordenação entre as unidades do exército bizantino fez com que suas ações bem-sucedidas no flanco esquerdo e no centro impedissem uma reação oportuna ao contra-ataque dos árabes. E no quarto dia, o dia decisivo da batalha, cada uma de suas unidades remanescentes agiu de forma independente. Após sofrer grandes perdas, em 19 de agosto, o líder armênio Vagan, que atuava no centro, enviou um emissário ao acampamento muçulmano para negociar uma trégua. Ao perceber a vitória próxima, Khalid recusou a proposta. E em 20 de agosto de 636, realizou um ataque decisivo, ordenando à infantaria que iniciasse uma ofensiva por toda a linha de frente. Com um ataque maciço de cavalaria, ele derrotou o flanco esquerdo bizantino e os empurrou para as encostas íngremes. Depois disso, a cavalaria rompeu o flanco direito, contornando-o e cortando a rota de retirada dos bizantinos para o norte. Além disso, um destacamento de cavalaria de 500 homens foi enviado para a única ponte sobre o Jarmuk, e ao capturá-la, os árabes cercaram os remanescentes do exército bizantino. Como resultado, os bizantinos foram derrotados durante a fuga, e os muçulmanos conquistaram mais uma vitória, sofrendo apenas cerca de 4.000 baixas. Graças a essa vitória, o califado ortodoxo pôde reivindicar total domínio sobre o Levante e a Península Arábica. Logo depois disso, em 637, a própria cidade sagrada de Jerusalém concordou em se render ao califa, recebendo essa promessa de que sua segurança seria garantida. Quanto ao heróico Khalid, seus esforços brilhantes não foram devidamente reconhecidos. Quando ele voltou ao califa Umar, foi novamente afastado de todas as suas funções. Por que isso aconteceu? Foi por inveja? Muito provavelmente, a verdadeira razão para o afastamento de Khalid foi a preservação da pureza religiosa, da fé. Não foi um conflito pessoal. Depois de tantas vitórias, que eram consideradas impossíveis, as pessoas começaram a exaltar demais Khalid, pois ele realmente era um gênio militar. Mas Umar não queria que as vitórias de Khalid fizessem as pessoas prestar homenagens demais a Khalid e não a Alá. Assim, Umar declarou que a vitória dos muçulmanos foi concedida por Deus e não por Khalid e sua tática. No entanto, Khalid recusou-se a se rebelar contra o califa Umar e a se vingar dele.
ele se aposentou tranquilamente, demonstrando lealdade aos princípios e à unidade da comunidade muçulmana. Quando ele morreu em 642, em Emesa, que hoje é a cidade de Homs, uma mesquita foi construída sobre seu túmulo em homenagem ao grande comandante, levando seu nome. Desde a morte do profeta Muhaira, após a vitória e até o afastamento de Khalid, os muçulmanos expandiram seu poder e religião de Medina por toda a Península Arábica e Líbano e não pretendiam parar por aí. Uma das principais razões pelas quais o califado provavelmente obteve sucesso decisivo em suas primeiras conquistas foi o fato de que a população das terras controladas pelo Império Bizantino estava insatisfeita com seu domínio. Isso motivou muitos a aceitarem o Islã e se juntarem às fileiras dos muçulmanos, como uma oportunidade de se livrar da opressão bizantina. Além disso, a julgar pelas declarações do califa Umar, as reais capacidades militares e a habilidade estratégica de Khalid se mostraram fatores-chave para o rápido sucesso. Sua experiência e habilidade tática permitiram que os muçulmanos lidassem de forma eficaz com a superioridade numérica do inimigo. As primeiras conquistas bem-sucedidas criaram condições favoráveis para que os muçulmanos continuassem a expansão, tanto dentro do Oriente Médio quanto além de suas fronteiras. Após a conquista da Síria e da Palestina, chegou a vez do Egito. Em 639, o Egito estava nas mãos do Império Bizantino, que o havia reconquistado do Império Sassânida cerca de 10 anos antes. No entanto, enquanto lutavam entre si, essas duas potências regionais acabaram não percebendo a invasão árabe e perderam o Levante. Em dezembro de 639, o comandante árabe Amr ibn al-As liderou um exército de 4.000 homens em direção à fronteira egípcia para continuar a expansão muçulmana. Amr já havia estado muitas vezes no Egito antes do Islã como comerciante e conhecia muito bem a riqueza do país e suas estradas. Com o tempo, ele adquiriu experiência de combate, participando das guerras contra os apóstatas e na conquista da Síria e da Palestina. A expedição de Amr quase não ocorreu, pois, após a conquista de Jerusalém, 2 anos antes, o exército muçulmano foi muito enfraquecido pela peste. No entanto, acredita-se que as ambições pessoais de Amr desempenharam um papel na decisão de embarcar em uma expedição tão arriscada. Muito provavelmente, o califa Umar não deu permissão para a expedição. Quando ele soube que o grupo havia partido, ficou preocupado que seus homens, em tão pequeno número, não conseguiriam tomar dos bizantinos um território tão vasto. Por isso, ele enviou uma carta atrás deles, na qual ordenava a Amru que retornasse imediatamente para casa, caso ainda não tivesse entrado no Egito. O mensageiro o alcançou perto da fronteira egípcia, na região de Rafah. Amru, é claro, suspeitava do conteúdo da carta e não queria desistir do objetivo traçado, então ele recorreu a um truque. Ele mandou o exército acelerar e disse ao mensageiro que só leria a carta quando parassem à noite, no fim do dia. O mensageiro não fazia ideia do conteúdo da mensagem e concordou facilmente em acompanhar o exército até que terminassem a jornada do dia. Amar garantiu que os guerreiros continuassem marchando até chegarem ao território egípcio e, finalmente, pararam perto da cidade de El Arish. Amar finalmente concordou em abrir a carta do califa e informou seus soldados sobre o conteúdo, pedindo que pensassem sobre o que deveriam fazer a seguir. Como ele já esperava, todos concordaram que, já estando praticamente em território egípcio, não havia motivo para voltar atrás. Amar enviou uma mensagem ao califa e continuou seu caminho sem encontrar resistência por parte dos habitantes locais. No final de dezembro ou início de janeiro de 640, os árabes chegaram à fortaleza de Pelúsio, também conhecida como Portão Oriental, no Egito. Devido à falta de equipamentos de cerco, o cerco liderado por Amar se prolongou por quase 2 meses. No final, a fortaleza foi tomada e suas muralhas foram demolidas, já que Amar não tinha condições de deixar uma guarnição ali. O primeiro sucesso dos árabes atraiu para suas fileiras um grande número de beduínos do Sinai, o que os ajudou a compensar as perdas sofridas durante o cerco. Em seguida, Amar enviou as tropas para Bilbês para o próximo cerco.
Ao contrário de Pelúsio, aqui os bizantinos ofereceram uma resistência significativa aos árabes invasores. Quir, prefeito do Egito e patriarca de Alexandria, até tentou negociar com os muçulmanos para resolver o conflito de forma mais pacífica. Amar concordou com as negociações, e então Quir se juntou a eles, 2 monges e o comandante Arition, ex-prefeito de Jerusalém. Amar lhes ofereceu 3 opções: aceitar o Islã, pagar a jízia ou lutar, caso contrário, ele continuaria o cerco. Ciro I pediu 3 dias para pensar sobre o acordo. Depois pediu para estender o prazo por mais 2 dias. E então decidiu que o melhor seria pagar a jízia. No entanto, Arition e os monges não apoiaram a decisão do governante e recusaram o acordo com Amar. A batalha começou, os bizantinos foram derrotados, Arition morreu e Ciro foi para a fortaleza da Babilônia, não confundir com a Babilônia, na Mesopotâmia. Após a vitória sobre as tropas bizantinas, os muçulmanos tentaram conquistar o apoio da população egípcia local, mas os egípcios se recusaram a entregar Belbês. Os árabes foram obrigados a continuar o cerco novamente, até que em março de 640 conseguiram finalmente conquistar a cidade. Em seguida, o comandante árabe mirou na fortaleza da Babilônia. Era uma fortaleza poderosa que protegia o delta do Nilo pelo sul. Suas paredes tinham cerca de 18 metros de altura e mais de 2 metros de espessura. Os bizantinos estavam prontos para o cerco e repeliram todas as tentativas árabes de avançar e romper a fortaleza. Em julho, Amr percebeu que a batalha havia chegado a um impasse. Ele enviou uma mensagem ao califa Umar pedindo reforços, que o califa já havia enviado no momento em que recebeu a carta. 4.000 novos guerreiros, sob o comando de Az-Zubair, chegaram à Babilônia para ajudar no cerco. Muitos deles já haviam lutado durante a campanha síria do famoso Khalid, mas os árabes ainda não conseguiam obter sucesso na luta por Babilônia. Então Amr e Az-Zubair decidiram lançar um ataque preventivo contra a cidade de Heliópolis, que ficava a cerca de 15 quilômetros de Babilônia. Eles temiam que as tropas bizantinas de Heliópolis atacassem pela retaguarda enquanto os árabes sitiavam Babilônia. Os árabes surpreenderam a guarnição de Heliópolis com um ataque decisivo. Az-Zubair, com poucos homens, escalou as fortificações e enfrentou os guardas. Por fim, eles venceram e abriram os portões da cidade aos outros guerreiros. Tendo tomado completamente Heliópolis, os comandantes árabes voltaram para a Babilônia para acabar com ela de uma vez por todas. Apenas um mês depois, o califa enviou mais um reforço de 4.000 homens. Assim, o número total de muçulmanos já era de aproximadamente 12.000 guerreiros. Enquanto isso, a guarnição bizantina em Faium recebeu a notícia da queda de Heliópolis e abandonou repentinamente seus postos sem avisar os habitantes da cidade sobre suas ações. Isso deu a Amro a oportunidade de enviar parte de suas tropas pelo Nilo para capturar Faium e os territórios adjacentes praticamente sem resistência. Enquanto isso, o cerco à Babilônia continuava. Os bizantinos realizaram uma sortida ousada, que acabou se tornando um desastre completo. Durante um desses ataques, as tropas muçulmanas cercaram os bizantinos e atacaram de 3 lados. Sofrendo perdas graves, eles foram obrigados a recuar para sua fortaleza e desistir de novas ações ofensivas. Os sitiantes voltaram a negociar com Ciro, e Amr se encontrou pessoalmente com o comandante bizantino Feodor. As negociações não trouxeram progresso significativo, e os árabes estavam cansados do cerco prolongado. Finalmente, no final de dezembro, sob a cobertura da noite, Az-Zubair liderou um grupo seleto de tropas diretamente até as muralhas da cidade. Ele passou a seguir o mesmo plano que havia usado antes em Heliópolis. Az-Zubair conseguiu novamente superar as muralhas com seus homens, derrotar a guarda e abrir os portões da cidade para o restante do exército. 2 dias depois, Ciro percebeu que a batalha estava perdida e concordou com um acordo de paz com os muçulmanos, pelo qual todo o Egito deveria ser entregue ao califa Umar. Ele também concordou em pagar a jízia no valor de 2 dinares por cada homem adulto. Claro, Ciro não tinha autoridade para fazer tais acordos. O acordo precisava ser aprovado pelo imperador bizantino Heráclio. Ciro assegurou a Amr e Az-Zubair
que, se o imperador Heráclio se recusasse a ratificar o acordo, ele próprio e os egípcios cumpririam suas condições. Ao saber disso, Heráclio ficou furioso. Heráclio enviou uma carta a Ciro cheia de insultos, chamando-o de covarde, miserável e pagão. Ciro foi convocado a Constantinopla, onde foi julgado. O imperador o acusou de traição e depois o enviou ao cárcere. Em seguida, Heráclio começou a reunir um grande exército em Constantinopla, pretendendo liderar pessoalmente a campanha para o Egito. E não se sabe como tudo isso teria terminado, se não fosse sua morte repentina em fevereiro de 641. As tropas reunidas se dispersaram durante a crise de sucessão que se seguiu, e a ajuda ao Egito não chegou. No entanto, o novo imperador, durante seu breve reinado, conseguiu libertar Ciro, pois entendia seus motivos ao assinar o tratado, e o enviou de volta para Alexandria. Enquanto em Constantinopla resolviam suas questões, os muçulmanos não perderam tempo e, após tomar Babilônia, avançaram para Alexandria. Esse era um porto-chave, por onde passava o abastecimento e a comunicação com a capital de Bizâncio. Se a cidade fosse tomada, as tentativas dos bizantinos de expulsar os árabes do Egito chegariam ao fim. Os bizantinos tentaram repelir os muçulmanos a caminho de Alexandria, mas estes avançavam cada vez mais em direção à cidade, e em março de 641, eles já haviam iniciado o cerco de Alexandria. Após analisar a situação, Amr percebeu que conquistar Alexandria não seria fácil. Os bizantinos estavam determinados a oferecer uma resistência feroz aos muçulmanos. Eles instalaram catapultas nas muralhas da cidade e começaram a lançar pedras contra os muçulmanos, forçando Amr a recuar para fora do alcance delas. A batalha que se seguiu teve sucessos alternados, mas após 6 meses, os muçulmanos ainda não haviam alcançado resultados significativos. O califa Omar começou a demonstrar impaciência. Em uma carta dirigida a Amr, o califa, preocupado com o atraso excessivo, nomeou Ubaida como novo comandante das forças que sitiavam a fortaleza. Naquela época, Ciro retornou do exílio a Alexandria com poderes para firmar a paz com os árabes. Em Constantinopla, havia uma luta pelo poder e assuntos como Alexandria ficaram em segundo plano. Ciro foi até Babilônia para encontrar Amr. As negociações duraram bastante tempo e em novembro de 641 a paz foi firmada. A cidade deveria pagar um tributo. Foi estabelecida uma trégua de 11 meses até setembro de 642. Durante esse período, as tropas bizantinas deveriam deixar Alexandria com todos os seus pertences. Já os árabes ocupam todas as posições que conseguiram tomar e ambos os lados não realizam nenhuma ação militar. Eles também se comprometiam a não tomar igrejas e a não interferir nos assuntos dos cristãos. No final, em setembro de 642, as últimas tropas bizantinas deixaram Alexandria e as tropas de Amr entraram na cidade. A rendição de Alexandria marcou o fim efetivo da resistência bizantina e o início do domínio muçulmano no Egito. Os árabes continuaram suas conquistas no norte da África, tornando-se uma potência em rápido crescimento e nada podia detê-los. No início do reinado de Uthman, o terceiro califa bem guiado, os muçulmanos já controlavam vastos territórios, toda a Península Arábica, o Egito e a Síria. No entanto, eles não pretendiam parar por aí, e o novo califa continuou avançando cada vez mais no Império Sassânida, em rápida desintegração. Mas, apesar de todas as vitórias militares do califado durante os 12 anos de governo de Uthman, sua política interna logo levaria a turbulências internas no jovem e rapidamente crescente Estado. O nepotismo e a política econômica impopular de Uthman começaram a gerar uma oposição crescente ao seu governo por parte de vários setores da sociedade. Uthman começou a centralizar o poder, apoiando-se em seus parentes omíadas e excluindo outros coraixitas da hierarquia do poder, os quais gozavam de considerável autoridade durante o governo de seus 2 predecessores. Durante o governo de Uthman, formou-se uma nova classe de antigos guerreiros ricos que se tornaram proprietários de vastas extensões de terra na Síria e na Pérsia, com mansões luxuosas. Esse gosto pelo luxo entre os conquistadores levou ao aumento dos impostos e causou grande descontentamento tanto entre os não muçulmanos quanto entre os árabes recém-convertidos.
Além dos conflitos econômicos, Uthman também criou uma versão oficial unificada do Alcorão, o que também levou a divergências teológicas. Afinal, antes disso, todas as revelações do profeta eram registradas e transmitidas por seus companheiros mais próximos. Portanto, existiam várias versões com pequenas diferenças no texto, o que enfraquecia a fé. Para corrigir essa situação, Uthman encarregou um grupo de estudiosos religiosos de determinar a versão canônica das palavras do profeta. Todas as outras versões do Alcorão foram destruídas. Hoje, o Alcorão de Uthman permanece como o texto sagrado inalterado para muçulmanos de todo o mundo. Mas, durante seu governo, alguns muçulmanos não concordaram com as decisões tomadas pelos estudiosos de Uthman. Eles também consideravam a destruição de qualquer Alcorão um sacrilégio, juntando suas vozes à crescente oposição ao governo dele. O descontentamento acumulado há muito contra o califa Uthman levou a uma rebelião aberta em 656. No Egito, em Kufa e Basra, cerca de 500 guerreiros insatisfeitos dos guarnições locais se reuniram e marcharam para Medina, exigindo a deposição de Uthman e a eleição de um novo califa. Recusando-se a deixar o cargo de califa, Uthman tentou alcançar uma solução pacífica, enviando Ali ibn Abu Talib, genro do profeta e um dos primeiros muçulmanos, para negociar com os rebeldes em seu nome. No final, os guerreiros de Kufa e Basra foram convencidos a fazer a paz com Uthman, e aos guerreiros do Egito foi prometido nomear Muhammad ibn Abu Bakr, filho do primeiro califa, como novo governador. Ali atuou como fiador do acordo. Isso satisfez os rebeldes, e eles começaram a retornar ao Egito. No retorno, foram ultrapassados por um mensageiro de Uthman, indo ao Egito e decidiram pará-lo e revistá-lo. Com o mensageiro, encontraram uma ordem para o governador do Egito executar os líderes rebeldes. Interpretando isso como um sinal de traição por parte de Uthman, os rebeldes retornaram a Medina e cercaram sua casa. Ainda não está claro se Uthman realmente ordenou a execução dos rebeldes. Há uma versão de que a carta não foi escrita por Uthman, mas sim por seu primo e secretário Marwan ibn al-Hakam. Mas, seja qual for a verdade, os rebeldes cortaram o fornecimento de água na casa de Uthman e faziam exigências cada vez mais ameaçadoras para que ele abdicasse do trono. O cerco durou cerca de 40 dias, até que, em 16 de junho, um dos servos de Marwan matou com uma pedra do balcão um representante dos rebeldes, tornando um desfecho sangrento praticamente inevitável. No dia seguinte, na sexta-feira, 17 de junho, os rebeldes atacaram a casa de Hakam. Uthman ordenou aos defensores que não lutassem nem usassem armas, pois não queria derramamento de sangue. Mesmo assim, alguns deles, incluindo Marwan e os filhos de Ali, não obedeceram a essa ordem e tentaram salvar a vida de seu califa. Quando Uthman estava sentado para a oração do meio-dia, Muhammad ibn Abu Bakr e alguns rebeldes egípcios invadiram sua casa pelo telhado da casa vizinha, ameaçando o califa com a ponta da espada. Embora as fontes divergem sobre este evento e o papel de Ibn Abu Bakr nele, o resultado final foi o mesmo. Uthman se tornou o primeiro califa a ser morto por seus próprios correligionários. E esse acontecimento abalou profundamente o mundo muçulmano. Após o assassinato, os grupos rebeldes passaram a controlar de fato Medina e, sob sua influência, Ali foi elevado ao posto de califa. Parecia que ele era uma escolha segura e popular. No entanto, o escândalo do assassinato de Uthman colocou o novo califa em uma situação difícil. Considerando os esforços de Ali para acalmar a rebelião e os ferimentos que seu próprio filho Hassan sofreu ao defender Uthman, é improvável que ele tenha desempenhado qualquer papel no assassinato de seu predecessor. Mas muitos dos rebeldes que se opuseram a Uthman agora eram seus principais apoiadores. Ele não podia puni-los, pois isso levaria à rejeição de sua autoridade e, possivelmente, à sua própria morte. Por outro lado, os omíadas, representantes do poderoso clã de Uthman, exigiam o castigo dos culpados pelo assassinato. Estando encurralado, Ali permitiu que o assassinato de Uthman ficasse impune, o que levou a acusações de fraqueza e cumplicidade, especialmente por parte dos omíadas, estabelecendo as bases para a Primeira Guerra Civil Islâmica.
Os primeiros sinais de conflito vieram de Talha ibn Ubaidullah e As-Zubair ibn al-Awwam, principais concorrentes de Ali nas eleições. Esses dois já lutaram junto com Ali como companheiros. Mas, apesar de Talha ter se posicionado contra Usman anteriormente, eles estavam entre os mais ativos defensores da luta contra os rebeldes. E rapidamente encontraram um terreno comum com outra opositora de Ali, Aisha, a viúva do próprio profeta. Como Aisha era a líder espiritual unificadora da rebelião, ela foi financiada por vários governadores omiadas que haviam sido depostos por Ali no início de seu governo. Sob sua liderança, vários líderes muçulmanos proeminentes, incluindo Marwan, se uniram e Meca tornou-se o centro da rebelião. Como parte dos preparativos para a batalha, Aisha, Az-Zubair e Talha lideraram um destacamento de várias centenas de guerreiros em direção à cidade de Basra. De acordo com um relato, na aldeia de Hawab, que fica no caminho para Basra, Aisha ficou desanimada com o uivo incessante dos cães. Isso lhe lembrou o aviso sombrio do profeta Muhammad às suas esposas muitos anos antes. Chegará o dia em que os cães de Hawab latirão para uma de vocês, e esse será o dia em que aquela que for alvo desses latidos estará profundamente enganada. Ela considerou isso um mau presságio e até planejou deixar a companhia, mas Talha e Az-Zubair a dissuadiram. Esses dois, aliás, estavam sempre discutindo sobre quem deles deveria ser o principal, tanto na batalha quanto na vida em tempos de paz. Ao chegarem na cidade, Talha e Az-Zubair foram ao mercado, onde começaram a conclamar o povo às armas. Mas as opiniões dos habitantes de Basra ficaram divididas. Alguns apoiaram, outros condenaram. No final, isso resultou em uma grande briga entre os apoiadores de Aisha e Ali. No entanto, mais importante do que a briga no mercado foi a reação do governador de Basra, que permaneceu leal a Ali. Não querendo permitir um banho de sangue em sua cidade, ele permitiu que os rebeldes acampassem fora dos seus limites. Ele próprio aguardava notícias de Ali, que estava vindo de Medina. Logo chegou uma mensagem do califa, na qual ordenava que fosse dado um ultimato aos rebeldes: lealdade a Ali ou guerra. Naquele momento, o exército rebelde de Aisha já estava em um acampamento protegido. Vale ressaltar que, mesmo após o assassinato do califa Usman, a ideia de uma guerra aberta entre muçulmanos ainda era considerada quase impensável pela maioria. Por isso, um mensageiro foi enviado aos rebeldes com um último apelo pela paz e pelo fim da rebelião. Após receberem uma recusa, a guarnição de Basra atacou os rebeldes. Seguiu-se uma batalha curta e sangrenta ao redor do acampamento de Aisha. Muitas pessoas de ambos os lados morreram, mas os rebeldes não foram expulsos. Depois disso, foi assinada uma trégua delicada, que deveria durar até a chegada de Ali. No entanto, a trégua não durou muito. Os rebeldes sabiam que com a chegada das forças de Ali, ficariam em minoria. Por isso, seguindo o conselho de Talha, o grupo de rebeldes fez uma investida e capturou o governador de Basra durante a oração da noite na mesquita. Eles o submeteram a 40 chicotadas, arrancaram sua barba e cílios, e depois o colocaram sob custódia. Na manhã seguinte, os rebeldes atacaram o depósito de alimentos, mataram 40 pessoas do lado de fora e tomaram o grão destinado ao sustento dos moradores durante o inverno. Em resposta, cerca de 700 guerreiros de Basra atacaram os rebeldes, mas foram rapidamente cercados e subjugados pelo exército rebelde, que era mais numeroso. Depois disso, eles tomaram o controle total de Basra. Antes da chegada de Ali, os rebeldes não tinham muito tempo para reunir apoio para seu movimento. Embora o controle da cidade e de seu tesouro tenha levado a maioria das tribos vizinhas a se unirem, pelo menos nominalmente, à bandeira de Aisha, os emissários enviados ao norte para Kufa tiveram menos sucesso. O governador de Kufa recusou educadamente o pedido de Aisha, tentando manter a neutralidade. No entanto, quando o filho de Ali, Hassan, chegou a Kufa em busca de apoio, ele foi rapidamente deposto e mais de 6.000 pessoas foram reunidas para tomar Basra. Juntando a eles 700 pessoas de Medina e cerca de 2.000 reunidas de diferentes tribos ao longo do caminho, Ali chegou a Basra em 5 de dezembro
No total, ele tinha cerca de 10.000 pessoas, o que era comparável em número ao exército de Aisha, composto por habitantes de Basra e Meca. Entre os exércitos foi montada uma tenda, onde durante 3 dias ocorreram negociações entre Talha, Az-Zubair e Ali. As partes tentaram chegar a um acordo e evitar a guerra, mas não conseguiram chegar a nenhum resultado. Na última tentativa de evitar derramamento de sangue, Ali mandou um homem levar uma cópia do Alcorão entre as linhas dos guerreiros, na ponta de uma lança, pedindo que seguissem o que estava escrito. No entanto, os rebeldes responderam matando esse guerreiro com uma flecha. Então Ali deu a ordem para iniciar o ataque. Aisha foi retirada do campo de batalha, montada em um camelo. Foi justamente por causa desse animal que a batalha recebeu esse nome. Por algum motivo desconhecido, Az-Zubair abandonou seu exército no início da batalha e recuou. Segundo uma versão, uma correspondência secreta com Ali o convenceu de que havia escolhido o caminho errado. Outra versão diz que Aisha se recusou a proclamá-lo califa antes da batalha. Dizem que ela preferiu Talha a ele e que o papel de Az-Zubair na rebelião foi uma tentativa interesseira de tomar o trono. De qualquer forma, sua deserção deixou Talha no comando em uma situação que se deteriorava rapidamente. No final, os rebeldes foram derrotados. Existem diferentes dados sobre as perdas, mas os números mais aceitos giram em torno de 400 homens para o exército de Ali e de 2.000 a 2.500 para o exército de Aisha. E o que aconteceu com os líderes rebeldes restantes depois disso? Talha foi morto, mas não pelas tropas de Ali, e sim por seu aliado Marwan, que se vingou dele por incitar o assassinato de Usman. O próprio Marwan foi capturado, perdoado, mas mais tarde ele novamente mudou de lado para apoiar Muávia, o governador da Síria, que se recusou a reconhecer Ali. Az-Zubair foi morto por 3 membros de sua tribo logo após a batalha, durante uma tentativa de rebelião. Aisha, que também tentou fugir para Muávia, acabou caindo nas mãos de Ali, mas ele agiu com misericórdia e, acompanhada por seu irmão, ela foi enviada para Medina, onde viveu seus dias em conforto, sem participação ativa na vida política. Antes de continuar contando sobre a primeira fitna para vocês, vamos voltar um pouco no tempo, antes da morte de Usman, para entender qual foi o papel do clã dos Omíadas em tudo isso, que de uma família rica de Meca se elevou até se tornar governante do califado. Na Arábia pré-islâmica, a vida era rigidamente dividida por clãs, mas no início do califado, sob os 2 primeiros califas bem guiados, a Irmandade Islâmica substituiu a lealdade tribal que existia antes. O califado foi organizado com base nos princípios de justiça e unidade islâmica herdados do profeta. A administração era realizada principalmente graças ao consenso dos companheiros em Medina. Ao se tornar o primeiro califa, Abu Bakr destacou em seu discurso aos muçulmanos reunidos em Medina que ele não era o maior entre eles, e que ele ficaria feliz com a ajuda e os conselhos de seus súditos, mesmo que isso fosse contra suas próprias propostas. E embora Abu Bakr tivesse filhos adultos, ele transferiu o califado para seu conselheiro e companheiro Umar, e não tentou criar uma dinastia governante. Umar, como se sabe, levava o mesmo estilo de vida simples como califa que tinha antes, dormia em uma cama de folhas de palmeira e participava dos mesmos trabalhos que seus súditos, ajudando os necessitados. No entanto, sob Uthman, as práticas de clã do passado pré-islâmico começaram a retornar e o nepotismo prosperou. Seus parentes frequentemente recebiam cargos lucrativos e influentes. Assim, por exemplo, o conquistador do Egito, Amr ibn al-As, sobre quem falei em um dos vídeos anteriores, foi substituído por Abdullah ibn Sa'ad, irmão de leite de Uthman. Isso causou descontentamento entre outros companheiros do profeta e os habitantes de Medina, que viam que lhes era negada a promoção em favor dos parentes de Uthman. Em pouco tempo, graças a isso, o clã dos Omíadas se transformou em um dos grupos políticos mais poderosos do califado, onde os governantes de numerosas províncias distantes estavam ligados por laços familiares e prontos para enfrentar qualquer ameaça ao seu poder comum. E aqui, a figura mais notável em tudo isso se torna o primo de Uthman, Muawiyah.
que antes era um pequeno governador religioso na época de Umar, e a quem Uthman entregou todo o controle da Síria. O controle de uma região tão rica tornou Muawiyah o representante mais influente da poderosa família e o rival mais provável de Ali após o assassinato de Uthman. Assim, o conflito entre esses dois era inevitável. Assim que Ali se tornou califa, ele emitiu uma ordem para destituir Muawiyah e muitos outros governantes nomeados por Uthman. No entanto, Muawiyah já estava confiante o suficiente para ignorar a ordem. Outros governadores depostos começaram a se reunir ao seu redor. Para a surpresa de todos, Amr ibn al-As também se juntou a ele. Sim, o mesmo Amr que foi afastado por Uthman. Ele era muito popular no Egito, o que o tornava o candidato ideal para tirar a província mais rica do califado das mãos de Ali. Depois que Amr recebeu a garantia de Muawiyah de que, em caso de vitória, ele seria nomeado governador do Egito, Amr chegou a Damasco. Segundo historiadores medievais, após o surgimento de Amr na cena política, a propaganda anti-Ali se intensificou na Síria. Os sírios eram convencidos de que Ali foi cúmplice do assassinato de Uthman. Amr também ajudou Muawiyah a firmar uma aliança importante com a tribo mais poderosa do Iêmen, os Himyaritas, que, em tempos pré-islâmicos, governaram seu próprio reino independente. O califa Ali entendia que não havia mais tempo para esperar e que era preciso agir. Por isso, em maio de 657, ele partiu de Medina com suas tropas para destituir o governador rebelde. Antes que Ali chegasse à região de Sifin, na margem direita do Eufrates, ocorreram vários confrontos entre os exércitos, onde os adversários testavam a força uns dos outros. Quando o exército de Ali finalmente chegou ao Eufrates, descobriu que a cavalaria síria estava bloqueando o único acesso à água. Ali pediu a Muawiyah que permitisse que seus aguadeiros tivessem acesso à água, mas ele recusou esse pedido, lembrando como os adversários haviam privado o califa Uthman de água. Isso foi feito contra o conselho de Amr e acabou sendo um erro por parte de Muawiyah. Quando Ali reuniu suas tropas para marchar contra Muawiyah, teve dificuldade em motivar seus homens, pois muitos não queriam derramamento de sangue entre irmãos de fé. Mas a tentativa impensada de Muawiyah de privar seus inimigos de água sob o calor do deserto tirou toda a simpatia de suas tropas entre os homens de Ali e deu início a um confronto sangrento. O número de soldados de cada lado é motivo de controvérsia. Al-Tabari estima o exército de Ali em 70 mil homens, o que provavelmente é um número exagerado, considerando que na Batalha do Camelo participaram muito menos pessoas. Mas mesmo se aceitarmos uma estimativa mais conservadora, de 20 a 30 mil para Ali, considerando que o exército de Muawiyah era muito maior, a Batalha de Sifin se tornou uma das maiores e mais significativas batalhas da história do Islã, e ocorreu em várias etapas ao longo das semanas seguintes. Ao descobrir que o acesso à água estava bloqueado, a tropa avançada de Ali atacou os sírios que lhes barravam o caminho e os expulsou, garantindo água para o exército sedento. Desta vez, Muawiyah é quem teve que se preocupar em garantir água para seu exército. Ao contrário de Muawiyah, o califa permitiu que os sírios usassem a estrada, embora muitos ao seu redor condenassem esse ato excessivamente nobre. Depois disso, os exércitos passaram 2 dias em um confronto tenso e em negociações fracassadas, e depois mais de uma semana de ataques diários e duelos pessoais entre guerreiros nobres, que continuaram até 18 de junho, quando cada exército testava a força do outro. Mas não queria se comprometer totalmente. Em 19 de junho, foi firmado um novo acordo de cessar-fogo, que durou mais de um mês. Na última tentativa de alcançar um acordo de paz, ou pelo menos convencer os líderes dos lados opostos a passar para o lado inimigo. Mas essas tentativas não foram mais bem-sucedidas do que as anteriores. Os emissários passaram semanas indo e vindo entre os dois exércitos com mensagens e subornos, mas o impasse permaneceu praticamente inalterado. Há muitos materiais históricos sobre a Batalha de Sefene, mas eles frequentemente descrevem episódios isolados da guerra. Ainda assim, pode-se dizer com alguma confiança que a batalha começou em Sefene.
na quarta-feira, 26 de julho do ano 657. Ela continuou por 3 dias e 3 noites, quase sem interrupção. O primeiro dia da batalha foi inconclusivo. Consistiu principalmente em troca de flechas e investidas de cavalaria. As perdas aumentavam, mas nenhum dos lados conseguia obter uma vantagem esmagadora. Segundo Al-Tabari, Ali lutou com seus homens na linha de frente quando a principal batalha irrompeu. Enquanto isso, Muávia comandava de sua tenda. No segundo dia, Muávia concentrou o ataque na ala direita de Ali e quase conseguiu derrotar Ali. No entanto, os reforços que chegaram conseguiram deter o avanço dos sírios. Além disso, em seu contra-ataque, os partidários de Ali chegaram até a tenda de Muávia, forçando-o a se refugiar em uma barraca militar, mas foram detidos pelas tropas de elite de Muávia. No terceiro dia, Muávia redobrou os esforços para quebrar a ala direita de Ali, enviando contra ela seus aliados imiaritas. No entanto, desta vez o flanco direito de Ali resistiu firmemente, causando-lhes pesadas baixas. Com o amanhecer, ambos os exércitos se envolveram completamente em um confronto geral. Os duelos, manobras e disparos de flechas, que eram característicos dos dias anteriores, foram substituídos por confrontos caóticos de espadas e lanças, que continuaram durante toda a noite. Com o amanhecer, após a noite mais sangrenta da guerra civil, o exército de Ali parecia estar levando a melhor, empurrando as tropas de Muáwia para trás e até forçando-o a mover sua tenda para um lugar mais seguro após mais um ataque ao acampamento. Mas, no final das contas, não foi a força das armas que decidiu o desfecho da batalha. Com o amanhecer, alguns mensageiros de Muáwia cavalgaram entre os exércitos com o Alcorão nas lanças como sinal de trégua, dirigindo-se a Ali e pedindo que permitisse uma arbitragem obrigatória para resolver a disputa entre ele e Muáwia. Embora Ali tivesse vantagem na batalha, muitos de seus soldados, exaustos após uma longa luta, não queriam continuar lutando contra seus irmãos de fé. Consideraram a proposta uma alternativa digna à continuação da luta e ignoraram os apelos de Malik, Al-Ashtar e outros para continuar lutando. Ali, que estava de mãos atadas, aceitou a trégua de Muávia e o chamado à arbitragem, encerrando a batalha. Cada lado nomeou um árbitro, Amr ibn al-As, por Muávia, e o ex-governador de Kufa, Abu Musa al-Ashari, por Ali, que apesar de sua inimizade pessoal com Ali, tinha o apoio do exército, composto principalmente por habitantes de Kufa. Ambos os exércitos deixaram o campo de batalha, concordando que nos próximos meses os dois árbitros se encontrariam para julgar de forma justa o assassinato de Usman, o legítimo califa, guiando-se pelo Alcorão. No entanto, parte dos apoiadores de Ali se opôs firmemente à arbitragem, considerando isso uma traição a Deus ao entregar a decisão nas mãos de pessoas falíveis, em vez de permitir que Alá escolhesse o vencedor no campo de batalha. Antes de Abu Musa partir para a primeira rodada da arbitragem, alguns seguidores de Ali exigiram que ele desistisse das negociações e voltasse à guerra contra Muáwia. Ali os repreendeu, afirmando que ele teria preferido continuar a batalha em Siffin, mas agora era obrigado a cumprir os acordos alcançados. Não satisfeitos com isso, eles adotaram o lema: o poder pertence somente a Deus. E ao longo dos meses seguintes, novos adeptos se juntaram ao seu ponto de vista, que passaram a ser chamados de carigitas, do verbo árabe caraja, que significa sair, rebelar-se. Após o retorno das tropas de Ali a Kufa, os carigitas se tornaram uma verdadeira dor de cabeça para ele. Eles criticavam Ali quando ele liderava as orações na mesquita e declararam tanto ele quanto Muáwia inadequados para governar. Com o aumento do descontentamento, os dois árbitros se reuniram 2 vezes no ano seguinte, ambas por várias semanas seguidas. E no final, deram o veredito a favor de Muáwia, decidindo destituir Ali do cargo de califa em abril de 658. Ali recusou-se a obedecer a essa decisão, declarando que era mais uma questão política do que um verdadeiro julgamento religioso. Mas com isso, Ali prejudicou muito sua legitimidade e enfraqueceu sua posição na contínua disputa com Muáwia.
Enquanto isso, em Kufa, o movimento dos carigitas passou de um simples grupo de descontentes para uma rebelião em grande escala. Saindo de Kufa, em pequenos grupos para evitar serem descobertos, eles se dirigiram ao canal de Naharavan, na margem leste do Tigre, para se reagrupar. No caminho, cerca de 500 pessoas de Basra também se juntaram a eles. Ali deixou Kufa rapidamente em perseguição aos carigitas e chegou ao acampamento deles em julho de 658. Apesar da traição deles, Ali tentou evitar a batalha, dizendo que agora estava pronto para retomar a guerra contra Muawiyah, como eles desejavam, e pediu que voltassem para o lado dele. Alguns fizeram isso, mas a maioria dos cerca de 2.000 rebeldes continuou teimosamente firme em sua posição, o que causou algumas divergências entre os seguidores de Ali. Muitos dos seus seguidores achavam que os carigitas eram um problema insignificante e que deveriam simplesmente ser ignorados até que Muawiyah fosse derrotado. Mas depois que alguns moradores locais foram mortos pelos carigitas, Ali reagiu rapidamente. Em 17 de julho, seu exército, muito mais numeroso, entrou em combate com eles e os derrotou com facilidade. Nos 2 anos e meio seguintes de uma trégua difícil, Muawiyah ganhou ainda mais importância. Ele depôs o governador do Egito, Muhammad ibn Abu Bakr, e entregou esse cargo a Amr, devolvendo-lhe o poder como havia prometido. Ele também firmou novas alianças por todo o califado, e muitos agora o consideravam o califa legítimo. No início do ano 661, seguindo o conselho de seus apoiadores restantes, Ali decidiu realizar uma segunda invasão à Síria, enquanto ainda tinha forças para desafiar Muawiyah. Ali começou a reunir suas tropas para se preparar para uma nova campanha, no entanto, a ofensiva planejada nunca aconteceu. No dia 26 de janeiro do ano 661, Ali entrou na grande mesquita de Kufa para realizar a tradicional oração matinal. Durante a cerimônia, ele foi atacado por um carigita chamado Abdurrahman ibn Muljam, que o golpeou por trás com uma espada envenenada, ferindo mortalmente o califa e vingando seus companheiros mortos. 2 dias depois, Ali faleceu devido aos ferimentos. Após sua morte, agora poucos poderiam tirar o califado de Muawiyah. O filho mais velho de Ali, Hassan, foi forçado a renunciar às suas reivindicações ao trono, e Muawiyah assumiu o poder praticamente sem resistência. Além da simples troca de líder, a primeira fitna, como a guerra civil passou a ser chamada, teria um enorme impacto na história do Islã. Ela dividiu o movimento religioso e cultural que, quando unido, conquistou impérios poderosos. O caráter da liderança no califado também mudou. As eleições que escolheram os 4 primeiros califas dariam lugar à sucessão dinástica. O poder permanecerá nas mãos do clã dos Omíadas pelos próximos 90 anos, marcando o fim do califado bem guiado. Por hoje é só. Se vocês quiserem continuar assistindo vídeos sobre a história inicial do Islã, escrevam nos comentários e também compartilhem o vídeo. Mas por enquanto, eu me despeço de vocês. Até a próxima!